E aí, galerinha, vamos responder agora a questão 5 discursiva da Baiana de Medicina 2026.1. Vamos dar uma lida na questão? O médico baiano Manuel Augusto Pirajá da Silva foi um dos pioneiros do estudo da esquistossomose no Brasil e o responsável pela identificação do agente patogênico e do ciclo fisiopatológico dessa doença na Bahia. Atualmente, o diagnóstico e o acompanhamento de formas graves da doença, como a hepatoesplenomegalia, são frequentemente utilizados com o auxílio da ultrassonografia, um exame de imagem que usa ondas sonoras de alta frequência para reproduzir imagens no interior de um corpo humano em tempo real. Considere o gráfico que representa o perfil de uma onda que se propaga em determinada região do corpo de um paciente durante um exame em 2 instantes sucessivos, acompanhando uma mesma crista de onda indicada pela linha cheia e pela linha tracejada. O intervalo de tempo entre as duas configurações é de 5 vezes 10 a menos 8 segundos. Então, vamos prestar atenção nesse gráfico. O que ele fala? Que aqui é a onda principal e que a tracejada é o quanto a onda se deslocou, se moveu nesse intervalo de tempo de 5 vezes 10 a menos 8 segundos. E o que eu consigo perceber nesse gráfico? Eu consigo perceber o seguinte, que esse ponto aqui da onda, vamos dar um zoom maior aqui para a gente entender, esse ponto da onda percorreu essa distância aqui, que está me indicando 0,10 milímetros dentro do corpo do paciente. Ou seja, o que eu tenho de dados para essa querida questão? Vamos anotar aqui do lado. Tenho dados. Eu tenho que, num instante de tempo de 5 vezes 10 a menos 8 segundos, a distância que aquela crista ou qualquer ponto da onda percorreu foi de 0,1 milímetros, certo? Vamos para a questão. Ele fala o seguinte: com base nos conhecimentos de ondulatória e nas informações fornecidas, calcule a velocidade de propagação da onda em metros por segundo. O que a gente precisa lembrar para a letra A? A gente sabe que velocidade em qualquer coisa é definido como a distância para um intervalo percorrida num certo intervalo de tempo. Para a onda, a gente diz que velocidade é o comprimento vezes a frequência. Lembre também que a velocidade de uma onda depende única e exclusivamente do meio e a frequência única e exclusivamente da fonte. Só que perceba, eu não tenho diretamente, a gente vai ter que encontrar depois, o comprimento de onda, muito menos a frequência. Mas eu tenho aqui uma distância e um tempo. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa fórmula de velocidade para calcular a velocidade da onda. Então vamos substituir os dados. Velocidade é, lembrando que tem que estar em metros, então 0,1 milímetro é 1 vezes 10 a menos 4 metros. Então, 10 a menos 4, tudo isso dividido por 5 vezes 10 a menos 8. Isso fica 1/5 vezes 10. Aqui é divisão de potência de mesma base, conserva e subtrai, então fica 10 à quarta. Ou 0,2 vezes 10 à quarta metros por segundo, certo? Se a gente quiser deixar, a gente pode dizer que é 2 vezes 10 ao cubo metros por segundo, a resposta da letra A. E aí a gente vai para a letra B. O que ele pede para a gente? Na letra B ele pede a frequência dessa onda em megahertz. Ele quer na unidade megahertz. Só o adendo, lembre que o mega é um prefixo que vale 10 à sexta, tá certo? Para a letra B, eu vou ter que utilizar velocidade igual a lambda vezes frequência, ou você lambe com frequência. Não disse o quê. Mas, o que eu sei? Eu sei qual é a velocidade dessa querida onda.
que a gente já calculou aqui, 2 vezes 10 ao cubo metros por segundo. O gráfico está me dando a distância percorrida por essa onda. Então eu consigo, através dele, determinar o meu comprimento de onda. Como é que eu vou fazer isso? A gente sabe que a distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos me dá um comprimento de onda. Então, se eu pegar essa crista e medir a distância até essa outra crista aqui, elas são consecutivas. Quando eu vejo essas distâncias aqui, 0,4 e 0,8, isso aqui é um comprimento de onda, que seria 0,8 menos 0,4, ou 0,4 milímetros. Com isso, a gente consegue responder. Então, o que a gente tem de dados? Que a velocidade vale 2 vezes 10 ao cubo metros por segundo e que o nosso comprimento de onda vale 0,4 milímetros. Transformando em metros, a gente tem 4 vezes 10 a menos 4 metros. Agora, substituindo na fórmula, o que a gente vai ter? Vamos ter que 2 vezes 10 ao cubo é igual a 4 vezes 10 a menos 4 vezes a frequência. Então, para calcularmos a frequência, nós vamos passar dividindo, certo? Então, essa frequência vai dar 1 meio vezes 10 à sétima, ou 0,5 vezes 10 à sétima Hz. Está correta a resposta, Diego? Não, não está correta, porque ele quer essa frequência em megahertz. Se ele quer em megahertz, tem que estar em 10 à sexta. Ou seja, essa frequência é 5 vezes 10 à sexta Hz, que é a mesma coisa que 5 megahertz. Agora sim, nós temos a resposta completa como ele pediu. Então, na letra A, qual é a velocidade da onda? Nós descobrimos 2 vezes 10 ao cubo metros por segundo. Na letra B, qual é a frequência? 5 megahertz.